Vamos lá. A história de hoje, ela começa com jejum e oração. Veja, isso passou há muitos anos. Eu morava numa cidade aonde eu era um pastor novo. Imagine, eu me tornei pastor com 26 anos. Eu casei com 24, 25 anos. 25 anos, me tornei pastor. E assim, as pessoas não me respeitavam muito, né? Não as pessoas da igreja, a sociedade, né? Olhavam eu jovem, esquisito, né? Meio desordenado, assim. Não era um cara assim, bem aparentado, né? Feio, pobre. As pessoas não respeitavam muito. E, e os outros pastores da cidade, os outros crentes, também não me davam muito crédito. Mas eu tinha um chamado muito importante, que o meu chamado sempre foi de libertação. Então eu comecei a orar e jejuar a Deus, pedindo ao Senhor que me mostrasse os locais que eu deveria ir para ganhar almas para Jesus. Então nós começamos a evangelizar, Francine e eu, meninas que eram usadas em prostituição infantil. Começamos a ganhar essas meninas para Jesus e depois ganhar suas famílias inteiras. Começamos a evangelizar pessoas que estavam ligadas a espiritismo, satanismo, etc. E teve uma semana que Deus me separou para jejuar por 3 dias. Deus falou na terça-feira à noite, Deus falou para mim assim, ó, a partir de amanhã você não come até eu te direcionar onde é que você vai. Então eu passei a quarta toda só bebendo água, sem comer, em oração e jejum. A quinta-feira toda sem comer, só bebendo água em oração e jejum. E a sexta-feira toda sem comer, só bebendo água em jejum. Na sexta-feira, o Senhor no final da tarde, o Senhor me disse, olha, você vai na casa da pior bruxa, da pior feiticeira que tem aqui na cidade. Eu havia ouvido falar que existia uma feiticeira que fazia trabalhos para políticos, tinham pessoas da região que eram muito ricos, empresários, que ela fazia trabalho para esses milionários, para prefeito, para vereador, para deputado estadual. E eu não conhecia essa pessoa, não sabia nem onde ela morava. Eu sabia o nome dela. Eu vou chamá-la com outro nome, tá? Dona Maria. Não é esse o nome. E eu sabia que tinha Dona Maria na cidade, que era uma feiticeira, uma mãe de santo, ou era mais uma bruxa mesmo que fazia feitiço, mas a religião dela, ela se intitulava mãe de santo. E o Espírito Santo me disse na sexta-feira, no final do dia, ele disse para mim assim, você vai na casa da Dona Maria. Eu falei, mas Senhor, eu não sei onde é que fica. Não tem problema, eu vou te direcionar. E aí eu chamei na época um obreiro muito querido, que era meu filho na fé, não é? E falei com ele assim, você vai comigo? Eu tenho uma missão para fazer. Ele falou, vou, pastor. Tô junto contigo, tô dentro. Então vamos. Eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada, né? Andava a pé. Saímos da minha casa, era no centro da cidade, fomos andando em direção a um bairro. No meio do caminho ele perguntou, pastor, aonde nós estamos indo? Eu falei, na casa da Dona Maria. Daí ele falou, não é a Dona Maria, a feiticeira. Eu falei, exatamente nela. Ele olhou no relógio e falou, pastor, é sexta-feira e são 10 da noite. Nós vamos chegar na casa de uma senhora. 10 da noite na sexta-feira? Eu falei, olha, o Espírito Santo me mandou vir nesse horário. E, detalhe, é nesse horário, na sexta-feira, que eles começam a se organizar para fazer os seus feitiços. Para apresentar oferendas e trabalhos. Então, acho que Deus tem um propósito nisso. Nós estamos indo lá. Eu perguntei para ele, você sabe onde é que é? Onde é que é a casa dela? Ele falou, eu sei. Quer que eu diga? Eu falei, não, eu tô indo na direção que o Espírito tá me guiando. Você vai me dizer se eu errar o caminho, ok? Se eu não errar o caminho, você fica em silêncio. Ele falou, beleza. Nós fomos andando. Passamos por um bairro. Chegamos numa rua, tinha uma leve inclinação, assim, uma subida. E lá em cima, na esquina, era a casa dela. E tinha, irmãos, um pinheiro. Mas não é um pinheiro, é aqueles pinheiros que são
é só um caule embaixo e só as folhagens para cima, assim, sabe? Mais de decoração. Tinha uma árvore dessa bem ao lado da porta. A porta era para rua, não tinha quintal. Então era calçado, uma graminha e a porta para rua. E eu falei, ela mora naquela casa de esquina. Ele disse, isso mesmo, ela mora ali. Como é que você sabe? E eu falei, eu tô vendo um demônio guardião na porta da casa dela. E ele estava olhando, ele não estava vendo nada. E ele falou, sério, pastor, mas tem certeza? Eu falei, tem, eu tô vendo como eu tô vendo você, eu tô vendo a casa dela, a porta, e tem um demônio guardião na porta da casa dela. E esse demônio não vai nos deixar entrar. Nós precisamos expulsá-lo primeiro. Então o que eu fiz? Da rua mesmo, eu dei uma ordem. Eu sempre oro pedindo autorização a Deus. Eu orei assim, Senhor, se o Senhor me fez jejuar por 3 dias e eu estou ainda em jejum, eu estava fraco, 3 dias só tomando água, e eu estou vendo o mundo aberto está desvelado para mim, eu estou vendo o mundo espiritual está aberto, está desvelado para mim, eu estou vendo o demônio naquela porta. Se o Senhor me trouxe até aqui, me fez jejuar, me trouxe até aqui, está me fazendo ver, o Senhor está me dando autoridade para expulsar? E o Espírito Santo falou no meu coração, sim, eu estou. Então eu dei uma ordem ao demônio, falei, demônio, olha para mim, sai da frente da casa dela agora, da Dona Maria, porque eu e o meu irmão, nós vamos entrar. E aquele demônio pegou e saiu da porta e desapareceu. E a árvore, aquele tipo um pinheiro, começou a balançar, só que não tinha vento. Aí o meu obreiro falou, rapaz, a árvore está balançando. Eu falei, exatamente agora que eu dei a ordem para o demônio sair. Então já começou essa sexta-feira bem assustadora desse jeito. Nós chegamos lá, batemos na porta, 10 e pouco da noite. Ela perguntou lá de dentro, ela falou lá de dentro, só um pouco. Daí ela não abriu. Daí ela perguntou, quem é? Daí eu falei, tudo bom, Dona Maria? Eu queria falar com a senhora um pouquinho. Aí ela abriu uma cortininha, que a porta tinha uma parte de vidro, me olhou com um olhar assustado, e aí parou assim e abriu a porta e disse, eu sabia que você viria me ver. Os meus guias me alertaram. Pode entrar. Eu falei, com licença, entrei, meu obreiro entrou, e aí eu não sentei, eu olhei para ela e falei, a gente pode falar um pouquinho de Jesus para a senhora? Eu vim aqui para falar do amor de Deus para a senhora. E ela disse, claro que vocês podem, o que eu mais tenho no meu coração é o amor de Deus, por favor, sentem-se. Aí nós sentamos ali, ela perguntou se nós queríamos alguma coisa, eu falei que não, que eu estava em jejum. E aí o Espírito Santo falou para mim no meu coração, pode entregar o seu jejum, ore e entregue o seu jejum. Eu disse para ela, olha, mas aquele café ali que a senhora está fazendo, tinha um bule de café em cima de um fogão a lenha, eu aceito um café, só que eu preciso orar antes de entregar meu jejum, tudo bem eu orar? E ela falou, tudo bem. Eu orei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu autorização para entregar o meu jejum, entrego a Ti, obrigado por essa consagração, consagro todo o alimento que eu consumi nessa casa, tudo que vier à mesa eu consagro a Ti, cancelando qualquer mal que possa existir no mundo espiritual e abençoando a vida dessa senhora, Dona Maria, que tão generosamente está me oferecendo um alimento. Em nome de Jesus, amém. Ela ficou meio assim, ressabiada com a minha oração, mas eu era jovem, né? Eu tinha, na época, 26 anos mais ou menos. Hoje eu estou com 48, imagina aí quantos anos são, 22 anos atrás. E ela me serviu uma xícara, uma caneca de café. Eu tomei aquele café. Aí ela ofereceu um bolo, né? Eu até brinco quando eu conto essa história que o bolo era o bolo do São Cosme e Damião. A gente estava com tanta fome que eu comi toda a parte do Cosme e o meu obreiro comeu toda a parte do Damião. Aí vocês vão dizer, mas pastor, você orienta a não comer. Claro, eu oriento, a Bíblia fala, se você sabe de onde vem, não coma. Mas naquele dia, naquele momento em específico, eu estava debaixo de uma ordem do Espírito Santo. Então eu não crio doutrina em cima de experiências. Ó, isso é muito importante para vocês aprenderem, tá? Com isso. Você não cria doutrina com experiências pessoais. Por exemplo, aquela experiência que eu tive foi específica naquele dia. Eu não repito essa experiência. Eu não saio agora indo batendo em casa de macumba e comendo coisa dentro da casa de macumba. Não faço isso. Mas naquele dia, especificamente naquele dia, depois de jejuar 3 dias, o Espírito Santo disse, pode entregar o seu jejum dentro da casa dela. Então eu estava seguindo uma ordem específica de Deus, tá bom? É uma experiência pessoal
não é uma experiência para a igreja, nem um ensino para a igreja, nem uma doutrina. Por favor, não façam o mesmo. Nem eu vou fazer o mesmo, se Deus não me der essa ordem, ok? Aí começamos a conversar, e a conversa começou a ser puxada assim, tipo, eu falando sobre o amor de Deus, e ela sempre rebatendo. Não, mas eu tenho Deus. E eu falava sobre Jesus, ela falou, não, mas eu creio em Jesus. Aí eu falando sobre, um salmo da Bíblia, não, mas quando eu vou fazer uma oração com alguém aqui, eu sempre coloco a Bíblia na cabeça da pessoa e eu rezo o Salmo 23, eu rezo o Salmo 91. E ela sempre rebatendo, nunca aceitando o que eu estava falando, não é? Daí, e estavam duas filhas dela, adultas, e, se eu não me engano, 3 netinhas, estavam ali na casa. A casa era assim, ó, para vocês terem uma ideia. Então eu entrei pela cozinha, tinha uma pequena cozinha e uma sala meio que conjugada com a cozinha. E aí tinha uma porta grande, como se fosse a dimensão de 2 portas de um apartamento. Imagine a porta da sua casa, então imagine o dobro. Esse é o tamanho da entrada. E ali tinha uma sala bem grande que era o terreiro, que era o lugar onde ela fazia os encantamentos. Tinha marcas de giz no chão, são os pontos, né, da Umbanda. Tinham objetos, tinham imagens, tinham velas, tinham átames, punhais. Era ali. Então onde eu estava de frente para essa sala e eu via tudo acontecendo. E as filhas estavam do lado de lá, porque provavelmente tinham quartos lá para dentro, e as filhas vieram do quarto, quando ouviram 10 horas da noite alguém batendo, as filhas vieram ali para ouvir o que estava acontecendo. Uma delas sentou ao lado ali e ficou conversando. E aí tudo que eu falava de Jesus para Dona Maria, ela refutava, ou ela dizia, mas isso eu faço, isso eu creio. Eu creio nisso. Ela, sabe, ela não ficava batendo boca, mas ela ficava tentando me convencer que ela era uma mulher boa, uma mulher de Deus, que ela conhecia a Bíblia, que ela conhecia Jesus. E aí eu peguei e comecei a orar em espírito, dizendo, Senhor, me dá uma estratégia, eu não estou conseguindo entrar no assunto ali que, né? Porque ela está concordando com tudo que eu estou falando. Eu vou ter que virar as costas e ir embora e falar a paz do Senhor para ela. E aí uma hora eu falei, mas a senhora não faz trabalho de magia? Como é que a senhora crê em Jesus se ela faz trabalho de magia? Ela disse, não, eu não faço trabalho de magia. As pessoas vêm até mim, eu rezo pelas pessoas, eu abençoo as pessoas, eu não faço trabalho de magia. Nisso a filha dela, que já era uma mulher adulta, disse, mentira, mãe. E os trabalhos que você faz no cemitério? Meia-noite. E os trabalhos que você vai lá apresentar no cemitério? Aí a velha olhou para ela assim, sabe, Deus estava permitindo que a filha começasse a desmentir a mãe na minha frente. Eu falei, é mesmo? Que trabalho que você faz no cemitério? E aí Deus começou a me dar visões. Literalmente visões. Eu via ela entrando no cemitério e oferecendo bodes, oferecendo, sabe, coisas para os demônios. E eu falei para ela, e o dia que a senhora foi no cemitério? E a senhora reverenciou o demônio que fica na porta do cemitério, tranca a rua, e a senhora bateu a cabeça na quina da porta do cemitério, depois a senhora foi até o cruzeiro, e a senhora chegou no cruzeiro e acendeu 13 velas vermelhas, depois acendeu 7 velas pretas, e eu comecei a falar para ela, e a senhora acendeu pro Exu 7 facadas, acendeu para Pombagira tal, e a senhora sacrificou tal, e ela começou a ficar de olho assim para mim, e ela, mas quem te falou tudo isso? A fulana falou isso pra você? Você conhece a fulana de onde? Que era a filha que tava dizendo, mentira, mãe, tu faz. Eu falei, não, eu não conheço, eu nem sei quem vocês são. Eu tô vendo a senhora pela primeira vez e suas filhas também. Aí ela disse pra mim, mas eu sei quem você é. Você é o pastorzinho. Você é o pastorzinho? Olha, irmãos, o que ela disse. Ela falou, eu conheço todos os pastores dessa cidade. Todos eles têm pecado. Eu sei os podres de todos eles, ela falou. Aí eu olhei para ela e falei, e os meus podres? A senhora sabe? Ela disse, os teus eu ainda não sei, mas eu vou saber. Aí eu falei assim, a senhora não vai saber. Porque eu estou debaixo de uma palavra de Deus e eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus. E ela disse, e você veio então para quê? Eu falei, eu vim aqui para te mostrar que Jesus é poderoso e que o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro. E ela falou, poderosos são os meus guias. Aí ela me contou, um dia veio um mestre aqui, da cidade tal, não me lembro qual cidade, e ele tinha muito poder. Ele tinha tanto poder que quando ele entrou por essa porta, nós nos arrepiamos todas. E eu falei, é mesmo? Eu posso demonstrar o poder de Deus para a senhora? E ela falou, pode, se você quer. Eu falei, só fique de pé, por gentileza. E ela ficou de pé, eu falei, posso te dar um abraço? Ela pode. Eu fui dar um abraço bem gostoso nela, assim, ó.
e fiquei assim 10 segundos, 20 segundos abraçado com ela. Eu só respirei assim e eu falei pra ela assim, Deus te abençoe. E eu soltei ela. Quando eu soltei ela, ela sentou. Ela falou, oxe, o que você tem? O que é isso que você tem? Eu falei, por quê? Ela disse, eu tô toda mole, não consigo ficar de pé, me amoleceu inteira, o que é que você tem? Eu falei pra ela, o que eu tenho é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Deus verdadeiro. E eu vim movido pelo Espírito Santo. Dona Carmen, eu tô 3 dias sem comer, só em jejum, pra vir fazer algo aqui que eu não sei o que eu tenho que fazer. Deus não me disse o que eu tenho que fazer aqui. Então, eu tô te abraçando pra dizer que Deus te ama. E ela falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Se a senhora me deixar orar pela senhora, Deus vai me revelar o que eu tenho que fazer. E ela falou, então você pode orar. Aí eu botei a mão na mesa e falei, senhora, segura a minha mão. Ela segurou a minha mão. E eu fechei os olhos e eu falei assim, Senhor, o que é que eu preciso fazer aqui pela vida da Dona Maria? E aí, o Espírito Santo me disse, ela tem uma doença nos joelhos que ela não consegue andar. Se ela andar 30, 40 metros, ela tem que parar e sentar. Você vai orar pelos joelhos dela. Aí eu soltei as mãos e disse, a senhora tem uma doença nos joelhos? E ela falou, como é que você sabe? Eu falei, não, Deus me revelou. Deus me disse que a senhora tem uma doença nos joelhos, que a senhora não consegue andar 30, 40 metros, que a senhora tem que parar e sentar, senão a senhora cai no meio da rua. A senhora nem sai mais de casa por causa dessa doença. E ela falou, eu tenho, pois Deus me mandou aqui para te curar. Posso orar com a senhora? Ela falou, pode. E as filhas de olho. Uma estava do lado da mesa, outra estava mais ali na porta que dava lá pro terreiro. E aí eu peguei e me acroquei na frente dela, pedi licença para colocar as minhas mãos sobre os joelhos dela. E a hora que eu coloquei as mãos sobre o joelho dela, eu falei, Espírito Santo, agora eu sei porque o Senhor me trouxe aqui. E eu peço que o Senhor possa curar essa mulher. Senhor, me dá a unção de cura. E quando eu botei a mão no joelho dela, ela falou, tá queimando meu joelho. Eu falei, aguenta aí. E eu falei, em nome do Senhor Jesus, eu ministro a cura sobre a sua vida física. Eu ministro a cura sobre os seus joelhos. Quando eu comecei a orar, a filha dela manifestou um demônio. Deu um grito, manifestou um demônio. E a outra filha manifestou um demônio também. A que estava na porta, estava na porta pro terreiro, pegou um punhal, aqueles riscados lá de vermelho e preto, de Exu, pegou um punhal e levantou a mão. Irmãos, diante de Deus, eu ajoelhado, eu falei assim, congela, em nome de Jesus. E ela parou. E olhei para a outra, estava endemoniada. Você também congela. E ela congelou. O meu obreiro ficou branco igual um papel. Ele nunca tinha visto isso, era novo convertido. Aí eu falei, cai por terra. E elas caíram no chão e não manifestaram mais. Ficaram no chão apagadas. E a velha, Dona Maria, ficou com os olhos abertos, satelados. E eu falei para ela, veja só, o que a senhora chama de guia são esses demônios que querem a senhora doente. Porque eu vim aqui pelo poder de Deus para curar a senhora, pelo poder do nome de Jesus, e eles querem impedir que Deus cure a senhora. Porque eles são escravizadores, esses demônios querem a senhora escrava. Não, não é possível, eles são meus guias. Eles são os teus guias? Sabe o que eles vão fazer com a senhora? Uma hora, o mesmo demônio que pegou aquele punhal para me matar, vai possuir a senhora, vai incorporar na senhora e a senhora vai esfaquear suas netas e vai picotar todas as suas netas. E quando a senhora acordar, quando eles saírem da senhora, a senhora vai estar cheia de sangue nas mãos porque eles vão matar a sua família inteira. Falei bem assim pra ela. E ela, não, isso nunca vai acontecer. Falei, vai, porque eu vivi isso. Aí eu falei pra ela, eu vivi isso. Eu fui do satanismo. Eu conheci Satanás, eu conheço esses demônios. E eles iam fazer isso comigo. E eu encontrei a salvação em Jesus. Ela me disse, eu sabia que você era diferente. Falei, pois eu vou terminar de orar com a senhora. Botei a mão no joelho e falei, Senhor, a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para concluir. Continua curando, Senhor. Cura completamente o joelho dela, menisco, músculos, tendões, o que for, ligamentos, o que for, Senhor. Eu não sei, cartilagens, o que for, osso. Cura, Pai, para que ela veja o teu poder completamente na vida dela, em nome de Jesus. E aí, quando eu comecei a orar, minha mão começou a esquentar. E ela começou a ficar arrepiada. E ela disse, nossa, queimou demais meu joelho. Eu falei, então fica de pé e testa aí. E ela ficou de pé, e ela caminhava, e ela batia os pés
Porque quando eu era novo convertido, ainda quando eu morava lá na cidade de Cascavel, eu orei a Deus pedindo dom de cura. E eu testava os dons de cura que eu recebia de Deus nas irmãs mais idosas da igreja. Eu conto essa história em vários lugares. E aí eu falei pra ela, testa, testa. E ela ficou andando assim, mexendo as pernas. E ela acrocou, pulou. E ela disse, eu tô curada. Eu tô curada. Eu falei, Jesus te curou. Jesus me mandou aqui pra te curar. Agora eu vou expulsar os demônios que estão nas suas filhas. E fui lá e orei com a primeira. Expulsei os demônios dela, ela ficou assustada. Orei com a segunda, que estava com a faca mais perto da porta. Tirei a faca da mão dela. Orei com ela. Ela foi liberta. E aí eu chamei essa família e falei assim, eu preciso ler a Bíblia para vocês. Eu estava, obviamente, com a minha Bíblia de papel. Naquela época não existia Bíblia de aplicativo, não era tão simples. Abri a palavra, expliquei para elas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o plano de salvação. Expliquei para elas o porquê que a Umbanda, que Umbanda faz trabalho, precisa matar animais para fazer trabalho, porque não tem Deus, porque antigamente o povo de Israel fazia trabalhos porque eles não tinham Jesus. O que o povo de Israel fazia? Matava cordeiro para espiar o pecado do povo, porque eles não tinham Jesus. Jesus veio como cordeiro único, um sacrifício único. Eu falei, sabe por que vocês fazem trabalho para esses demônios? Porque eles roubaram. Os demônios roubaram um ato sacrificial que era do Velho Testamento, quando se não se tinha Jesus ainda, Deus não tinha enviado Jesus como Cordeiro de Deus. Então o povo, para ter acesso a Deus, tinha que fazer sacrifício. Lá no Velho Testamento tinha que matar um cordeiro, tinha que matar uma pombinha, tinha que oferecer animais como sacrifício para Deus. Porque eles não tinham Jesus. E aí Deus se cansou disso. Aí eu li Isaías 1. Deus estava farto dos holocaustos, dos cordeiros, estava farto do pecado. Aí Deus envia Jesus. Eu fui falando, ensinando para elas. E eu disse, a partir da hora que vocês aceitam Jesus como Senhor e Salvador, tudo muda na vida de vocês. E vocês não precisam mais seguir esses demônios e nem fazer esses rituais. Deus vai ser com vocês. E orei com elas. E perguntei se elas queriam aceitar Jesus e elas disseram que não. Elas falaram que não sabia, era tudo muito estranho, estava tudo muito fervendo, estava tudo acontecendo muito doido naquela hora. Elas nem sabiam onde é que elas estavam, estava tudo muito instável. Mas mesmo assim eu orei por elas, abençoei a vida delas e fui para casa. Falei para elas, olha, eu sou da igreja tal e domingo tem culto, isso foi uma sexta-feira à noite. Já era, sei lá, meia-noite e pouco quando eu saí de casa. Voltamos para casa, oramos a Deus. Domingo eu fui para a igreja. Sempre tive o hábito de chegar na igreja, dobrar o meu joelho e orar. Quando eu era pastor de igreja local, eu orava no altar. Então eu cheguei domingo mais cedo para arrumar as coisas, ensaiar com louvor e tudo mais. E na hora do culto, eu fui para o altar, dobrei meu joelho e fiquei orando. Fiquei orando, orando, orando. E eu tô aqui orando e ouvindo o barulho da igreja, sabe? Conversa, gente andando, aquele barulho de gente chegando. De repente, faz um silêncio na igreja. Um silêncio na igreja. E o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, pode levantar que ela chegou. Aí eu abri meus olhos, olhei, a Dona Maria, as duas filhas que haviam sido libertas e as 2 ou 3 netinhas tinham ido de a pé lá do bairro, nossa igreja era no centro, até o culto. Ela veio caminhando, coisa que ela não fazia há anos por causa da doença. E elas tinham vindo à igreja e sentaram nas cadeiras. Eu desci, fui lá e abracei elas com uma alegria, com uma felicidade. Agradeci. E eu falei, olha, nós temos um momento no culto que as pessoas dão testemunho das bênçãos de Deus. A senhora gostaria de dar um testemunho da sua cura? E ela falou, será? Eu falei, claro, eu te ajudo. Aí eu quero falar sim, porque eu vim andando. Falei, beleza. Aí fizemos o louvor e tal, elas estavam meio quadradas, assim, elas não sabiam o que estava acontecendo, né? Porque igreja. Aí preguei, a nossa igreja é tradicional, então não tem muita coisa estranha, né? Qualquer pessoa que... A igreja tradicional é mais tranquilo para os visitantes, né? Não tem muita profecia, essas coisas, mais tranquilo. Aí teve louvor, daí teve um momento de testemunho, ela veio, eu falei, olha, fui na casa da Dona Maria orar sexta-feira, tal, Jesus curou ela quer contar, vem aqui, Irmã Maria, já chamei de irmã, né? Sobe aqui e tal. Todo mundo sabia que ela era a feiticeira mor da cidade, a bruxa que todo mundo conhecia. E ela contou, falou, olha, esse menino aqui foi lá, e eu recebi ele mal, até quero pedir perdão, pastor, que eu recebi o senhor mal. Eu falei, nada, recebeu bem, tá louco. E ela, olha, fazia tantos anos que eu não andava por causa do joelho, então ele orou, eu fui curada. E eu sei que eu fui curada por Jesus, ela disse. Nossa!
Quando ela falou isso, mas teve um quebrantamento na igreja, a igreja virou pentecostal. Todo mundo, meu Deus do céu, já lá, lá. Eu tinha uns que já oraram em línguas. E aí, e foi uma bênção. E aí depois eu fui pregar. E eu preguei sobre o sangue da nova aliança. E falei sobre o sangue de Jesus. E no final eu fiz um apelo e ela se levantou por primeiro e foi para frente do altar e se ajoelhou na frente do altar. As duas filhas vieram e as netas vieram e aquela família inteira se ajoelhou diante de Deus no altar da igreja e eles entregaram suas vidas para Jesus. Naquela mesma noite, aquela família inteira entregou sua vida para Jesus. Foi uma grande vitória para o reino de Deus, uma grande vitória. A maior feiticeira da cidade, a maior bruxa, agora se tornou serva de Deus. E isso foi, para toda a cidade, foi uma explosão, porque eu era muito jovem, os pastores que me descredenciavam, porque eu era jovem, eu era de fora, eu era de outra cidade, eu era meio revolucionário para aquela época, nós estamos falando de 2000 e alguma coisinha, minha igreja tinha bateria, tinha luz colorida, tinha guitarra distorcida, o louvor era rock, então assim, para muitos pastores tradicionais da época, né, eu era um revolucionário. E isso rodou as cidades, a região, os estados ali, sabendo que ela havia encontrado a Jesus. A história mais legal é no final da vida dela. Depois de alguns anos, nós ganhamos várias pessoas para Jesus e uma das pessoas que nós ganhamos para Cristo foi uma senhora que trabalhava num hospital da cidade. E um dia, essa senhora, agora irmã Maria, ela ficou muito adoentada e ela foi para o hospital. E ela estava já no final da vida dela. Ela já congregava numa igreja do bairro, acabou não congregando com a gente. As filhas e as netas congregaram com a gente e ela congregou numa igreja do lado da casa dela. E ela estava muito adoentada. E um dia, bem no dia que ela morreu, né, antes, obviamente, dela morrer, ela começou a gritar o meu nome dentro do hospital. Começou a gritar, Pastor Carlo, Pastor Carlo, Pastor Carlo. E essa irmã, uma enfermeira foi atender tal, e chamou essa irmã e falou, olha, eu acho que ela está chamando o nome de um pastor. E essa irmã, que era da minha igreja, foi lá e ela começou a chamar Pastor Carlo, Pastor Carlo. Daí essa irmã falou para ela, ô irmã Maria, por que a senhora está chamando o Pastor Carlo? E ela disse, tem um homem parado ali na porta. Vocês estão vendo aquele homem parado na porta? A enfermeira e a outra irmã da igreja olharam e falaram, não, não estamos vendo ninguém. Mas tem um homem parado ali na porta. E ele está fazendo assim para eu ir. Chama o Pastor Carlo, chama o Pastor Carlo. Porque o Pastor Carlo sabe quem é esse homem. Ele vai me dizer se é para eu ir ou não. Aí a irmã da minha igreja falou, olha, o Pastor Carlo não está aqui. Que roupa que esse homem está usando? Olha o discernimento da irmã da minha igreja. É uma roupa preta ou uma roupa branca? Ela perguntou. Daí a irmã Maria falou, é uma roupa branca, linda. Toda bordada, coisa mais linda, é uma roupa branca. Daí essa irmã da minha igreja falou, pode ir com ele então, irmã Maria, pode ir com ele. É Jesus que veio buscar a senhora. E ela ficou ali em paz, ela começou a sorrir, ficou em paz, e naquela mesma noite ela faleceu. E com certeza foi levada por Jesus. O legal de saber que no último dia dela, ela viu Jesus e ela, por gratidão, chamou meu nome. Pastor Carlo, Pastor Carlo. Eu até brinco, né, que eu fui o primeiro pastor que ela viu, talvez de verdade, ou que teve coragem de ir lá orar com ela. E o último pastor que ela chamou em vida, né, foi meu nome. Essa é a história da irmã Maria. Eu posso ter, durante o relato, falado o nome de verdade dela sem querer, porque às vezes escapa, né? Mas é uma história muito legal de conversão e de vida. O que você achou? Comenta aqui. História boa, né? Que testemunho lindo, que testemunho rico.